Oi gente, tudo bem? Eu sou a Camila e hoje eu vou contar pra vocês tudo que eu li, tudo que eu assisti no mês de junho de 2021. Mas antes, se você ainda não for inscrito, seja muito bem-vindo ao meu canal, se inscreve e assina o sininho pra ajudar na divulgação, pra receber todas as notificações. Deixa seu like, seu comentário, me conta o que você anda lendo, assistindo por aí, porque eu adoro saber. Bom, gente, mês de junho eu li pouco e assisti muita coisa. Isso porque eu fiquei 2 semanas ali doente, meio de cama, então acabou atrasando minhas leituras e eu acabei ficando ali na cama assistindo filme, assistindo série, fiquei assistindo muita coisa. Então talvez esse vídeo fique longo, vou tentar falar o mais rápido possível para não ficar ali um vídeo de 52 horas. Vou começar, como sempre, pelos livros que eu li no mês. Eu falei pra vocês no mês passado que eu tava lendo, que eu li o Tratado sobre a Tolerância do Voltaire. E aí eu emendei com este outro livrinho aqui, que é o Cartas sobre a Tolerância, do John Locke. Esse também é um livro filosófico, bem mais fininho que o outro. Tive diversos problemas com este livro, mas eu pretendo fazer um vídeo exclusivo sobre tolerância, né? E aí eu vou comentar um pouquinho sobre o Tratado sobre a Tolerância do Voltaire e o Carta sobre a Tolerância do John Locke. E aí eu vou falar quais são os problemas que eu tenho com este livro aqui. Aguarda aí que logo sai esse vídeo. Segundo livro que eu li no mês foi o Palmeiras Selvagens, do autor William Faulkner. Este é um livro que vai trazer, então, 2 histórias paralelas, né? Que se passam ali nos Estados Unidos na época da Grande Depressão. E eu já falei sobre esse livro aqui, já comentei essas histórias, eu vou deixar o link para vocês nos cards e na descrição do vídeo, depois vocês dão uma conferida lá. Terceiro livro que eu li foi Em Que Acreditam os Judeus, do Edward Kessler. Eu li esse livro para minha monografia, eu tô falando sobre antissemitismo na minha monografia. E aí eu li esse livro para ter ali uma percepção um pouco mais profunda. Essa coleçãozinha aqui, desses livrinhos pequenos, eles têm também Em Que Acreditam os Astrólogos, Em Que Acreditam os Muçulmanos, Em Que Acreditam os Cristãos e Em Que Acreditam os Budistas. Fiquei bem curiosa para ler sobre os outros também. Eu me interesso muito sobre religião, não sou uma pessoa religiosa, mas me interesso muito sobre estudos sobre religião. É um livro bem conciso, sabe? Mas ele tem umas coisas interessantes. Então ele tem o que significa ser judeu atualmente, quem é judeu atualmente, como chegamos até aqui, em que acreditam os judeus, variedades de crença e o que fazem os judeus. Então, esse foi o terceiro livro que eu li no mês. Quarto e último livro que eu li no mês foi, então, o The Witcher, A Espada do Desejo. Esse aqui é o 2º volume da série, do Andrzej, desse nome aqui impronunciável, e eu gostei muito desse livro, gostei muito mais do que o primeiro. Como eu disse pra vocês nos outros vídeos, The Witcher é uma série de fantasia onde a gente acompanha o bruxo Geralt da Rivia. Geralt de Rivia, é isso. E esse aqui, então, é o 2º volume. O 2º volume, assim como o primeiro, ele é dividido em contos. E do meio para o final desse livro, eu não conseguia parar. Eu amei muito, estava completamente apaixonada. Já comecei a ler o terceiro também. É um livro que eu pego normalmente nos finais de semana, porque é uma leitura, assim, leve, rápida. E a fantasia, eu não costumo ler muita fantasia, então eu gosto de encaixar ali para dar uma descansada na cabeça. Muito legal mesmo. E eu tô pensando em fazer um vídeo sobre a série completa quando eu terminar de ler e falar um pouquinho sobre a série da Netflix também. Eu vi que vai sair a 2ª temporada, eu só vou assistir a série quando eu terminar de ler os livros, mas qualquer coisa a gente pode conversar num vídeo específico para The Witcher, porque é uma série que eu indico bastante. De livro foi isso, e de quadrinhos e mangás, eu li um mangá esse mês. Eu li, então, o incrível volume 1 de Tomie, do Junji Ito. Esse aqui é um mangá que vai falar sobre a Tomie. A Tomie é uma personagem de uma garota que ela tem ali alguns problemas genéticos e ela se regenera. E ela também atrai os olhares masculinos, ela faz com que os homens fiquem obcecados por ela. Só que à medida que eles ficam ali apaixonados por ela,
eles sentem muita vontade de esquartejá-la, então eles vão lá e matam ela. Só que ela acaba se regenerando e voltando para assombrá-los. A gente tem então essa edição lindíssima do Pipoca. A gente tem aqui então a Tomie em sua forma esbelta e a Tomie em sua forma demoníaca. Gente, muito legal mesmo. O mangá é dividido em várias histórias diferentes, então gostei muito, vale a pena. Até beber uma água, gente, porque vou começar a falar dos filmes e séries e eu falei pra vocês, vai ter coisa, então deixa eu tomar um fôlego, tomar uma aguinha, respirar. Mas vamos lá, brincadeiras à parte, vamos falar então dos filmes que eu assisti no mês de junho. Comecei o mês assistindo um filme incrível chamado Meu Pai, um filme recente, que inclusive tava ali, ganhou o Oscar de melhor ator, eu acho, que o Anthony Hopkins ganhou o Oscar de melhor ator. E, gente, que filme incrível. Esse é um filme que vai contar a história de um senhor que tem Alzheimer. Só que diferente dos filmes que a gente está acostumado a ver por aí, esse é um filme que vai contar a visão, o ponto de vista da pessoa que está com Alzheimer, então desse senhor. Então a gente acompanha as confusões mentais, a gente acompanha quando ele esquece a fisionomia da própria filha, quando ele se depara com um cara na casa dele, ele não sabe quem é esse cara e ele descobre que é o marido da filha, que eles se casaram há 10 anos. Então, assim, é um filme muito sensível, muito tocante. Eu que já tive familiar com Alzheimer, eu sei como é, a gente acompanhava essas confusões diárias. E é muito lindo de ver esse filme porque você começa a entender, assim, sabe? Porque tem pessoas que conseguem lidar com isso de uma forma muito natural, muito cuidadosa, mas tem pessoas que infelizmente não têm paciência, não sabem como lidar com a pessoa que está ali esquecendo. E é uma doença muito difícil porque a pessoa que tá doente, ela não sabe que tá doente, ela não tem essa noção. Então, pra ela tá tudo bem, tá tudo normal. E aquelas confusões, ela não entende o que tá acontecendo. É um filme extremamente bom, extremamente lindo. Recomendo muito se você ainda não assistiu Meu Pai. Depois eu assisti um filme mais antigo, de 2007, chamado Um Plano Brilhante, que é um filme protagonizado pela Demi Moore e pelo Michael Caine. É um filme que vai contar a história de... O Michael Caine faz um faxineiro, né? Que vive ali, que trabalha numa empresa gigantesca de diamantes na Londres de 1950, 1960, por aí. E a Demi Moore, a personagem da Demi Moore, ela é uma espécie de gerente, ela tem ali um cargo até que bem importante dentro da empresa, mas ela não consegue subir mais, ela não consegue ser promovida, apesar de ela ser a pessoa ali que claramente é a que mais trabalha, mas ela acaba sendo sempre passada para trás por outro cara, simplesmente por machismo, né? Porque eles acabam promovendo um outro cara do que promover uma mulher. E aí ela se junta junto com esse faxineiro para eles fazerem um plano brilhante e assaltarem essa empresa de diamantes. É um filme que eu gostei muito. É um filme, assim, que tem alguns defeitos, sim, mas a gente tem que levar em consideração que é um filme mais antigo, é um filme de 2007. O plot não me surpreendeu tanto, mas ainda assim é um filme muito gostoso de assistir, extremamente divertido e eletrizante. Eu gostei bastante. Assisti The Boy 2. Falei pra vocês em algum vídeo de conclusão que eu tinha assistido The Boy 1 e eu tinha amado, gostei muito daquele filme. Esse é um filme de terror, então, que conta a história de um boneco do mal, né? O nome do filme em português ficou Boneco do Mal. E agora a gente vai ter uma outra família que se muda pra casa onde tinha esse boneco. E o menininho, o filho desse casal, ele sofreu um trauma muito grande e ele não fala. E aí ele descobre ali um boneco, muito esquisito esse boneco, e ele começa a conversar com o boneco. Ele começa a falar, só que ele continua sem falar com os pais. Os pais achando aquilo, é progresso, né? Vamos deixar esse boneco aí, apesar dele ser meio esquisito. Enfim, gente, eu gostei do filme, mas eu acho que o primeiro ainda é muito melhor, nem se compara. Mas é legalzinho. Finalmente eu assisti Donnie Darko, de 2001, um filme que eu acho que quase todo mundo já assistiu, quase todo mundo já conhece. E é um filme que me surpreendeu muito, porque eu tinha na minha cabeça que Donnie Darko era uma espécie de Sexta-feira 13, alguma coisa ali
com A Hora do Pesadelo, alguma coisa assim, gente. Não é nada disso. Filme totalmente diferente, é um filme muito mais pro sci-fi do que pro terror. E eu não vou contar muita coisa, porque eu acho que você assistir o filme sem saber nada é bem surpreendente, vale muito a pena. Só vou contar pra vocês que é a história de um garoto que começa a ver um coelho gigante e esse coelho começa a falar pra ele que o mundo vai acabar. Só isso que eu vou falar pra vocês. Se você nunca viu o filme, né, que nem eu, que nunca tinha assistido, e quando acabou o filme eu já tava ali, ó, cheia das teorias. Eu gostei muito mesmo. Assisti um filme que tá disponível no Prime Video chamado Souvenir. Esse é um filme de 2019, é um filme mexicano e é um filme que vai contar a história de uma garota que ela se aluga para ser barriga de aluguel de um casal. Então, só que essa garota, ela já tem um filho, né? Ela veio de um casamento bem conturbado, ela acabou fugindo do casamento, mas ela acabou deixando o filho com o pai. E ela quer muito dinheiro para poder conseguir pegar o filho dela para ela criar. E então, por isso, ela se disponibiliza para ser barriga de aluguel. Só que ela engravida, enfim. Só que esse casal começa a meio que tomar conta da vida dela como um todo, assim. Quer que ela vá morar na casa deles, quer saber com quem ela tá saindo. Enfim, é um filme que fala muito sobre maternidade, sobre diversos pontos de vista, tá? Porque a gente tem ali a mãe que precisa de dinheiro para ajudar o filho e por conta disso ela vai ter um outro filho para dar para uma outra mãe que não consegue ser mãe e tem muita vontade de ser mãe. Enfim, é um filme baita interessante, não é um filme que eu achei espetacular. O plot do filme, final do filme me surpreendeu muito, assim, eu nunca ia imaginar o que ia acontecer no final, juro pra vocês, não imaginava. E aí eu vi que vai ter o 2, ou já tem o 2, mas enfim, o que me deixou bem intrigada, assim, porque o primeiro filme realmente termina com um gancho que eu acho que seria muito interessante para um segundo filme. Vamos ver aí cenas dos próximos capítulos, talvez eu assista o 2. Assisti um filme do Prime Video também, chamado Ewa versus Billie Holiday. Esse é um filme que vai contar a história da Billie Holiday, que era uma grande cantora de jazz. E ela foi perseguida ali pelo governo dos Estados Unidos porque ela escreveu uma música chamada Strange Fruit. E essa música falava sobre linchamento. E para o governo isso não era muito bom, porque gerava revolta, gerava manifestações, enfim, gerava olhares ali na polícia e nos negros, né, na população negra dos Estados Unidos, enfim, trazia diversas questões em pauta e ela começou a ser perseguida. Ela usava drogas por conta de um passado difícil que ela teve, né, que o filme mostra bem por cima, assim, e aí eles começaram a perseguir ela por conta das drogas, conseguiram levar ela para prisão, e depois ela ficou um tempo presa, depois ela sai, e eles continuam perseguindo ela, eles colocam um policial lá para se fingir de outra pessoa, para poder sair com ela, enganar ela e conseguir alguma prova ali que incriminasse. Enfim, gente, é um filme legal, é um filme baita interessante a respeito da história, uma história extremamente importante, mas eu acho que o filme faltou. Eu senti muita falta da história da Billie Holiday como mulher mesmo, da história da música dela, como ela escreveu, como ela chegou nesse ponto. Achei que o filme passa muito por cima sobre a família dela, sobre a infância dela. Então, senti um pouco de falta disso. O filme foca muito no romance dela com o cara e esquece dos pontos que são mais importantes. Eu acho que eu não estava muito interessada no romance, eu estava interessada na história dela. Tanto que quando o filme acabou, a primeira coisa que eu fui fazer é pesquisar a história dela, porque eu fiquei baita interessada, era uma história que eu não conhecia. Mas senti que o filme faltou um pouquinho mais de história mesmo. Assisti um outro filme de terror chamado Escape Room. Esse é um filme de 2019 e é um filme que é ali um terror de... Posso dizer que é uma espécie de Jogos Mortais com Jogos Vorazes? Alguma coisa assim, ó, uma mistura. Esse é um filme que vai contar a história de algumas pessoas que recebem um convite para participar de um jogo do Escape Room. Para quem não sabe, Escape Room é aqueles jogos que você vai com uma equipe, vocês entram numa sala temática e aí tem várias pistas, vocês precisam descobrir as pistas, geralmente em 60 minutos.
Se você não descobrir, você perde o jogo. Se você descobrir, você consegue sair da sala e aí você ganha o jogo. Bom, essas pessoas vão então participar desse jogo, que o prêmio é 10 mil reais para quem conseguir sair. Só que aí eles vão passando de uma sala temática para outra e eles vão percebendo que essas salas temáticas, na verdade, elas são reais. Então, tem uma sala que deveria simular um incêndio e que, na verdade, o incêndio é real. Então, se as pessoas não saírem da sala, elas vão morrer queimadas. Aí eles vão para outra sala que é uma espécie ali de Polo Norte, né? Tudo de gelo, enfim. E eles não estão com roupa para isso, eles não estão preparados para isso. Então, se eles não saírem dessa sala, eles vão morrer congelados. E aí eles vão passando de sala para sala. É um filme que eu curti muito. Eu gosto muito de Jogos Mortais. Sou uma verdadeira fã de Jigsaw. Gosto muito mesmo. Sei que os últimos filmes são enrolados, são só para ganhar dinheiro, mas eu gosto da franquia mesmo assim. Foi o primeiro filme de terror que eu assisti na minha vida. Eu lembro direitinho daquelas cenas do banheiro. Eu era pequenininha. Gosto muito. E recomendo, eu acho que se você gosta de Jogos Mortais, você vai gostar de Escape Room. Inclusive, eu vi que vai sair o 2 também. Tô louca pra assistir o 2, gente. Realmente, eu gostei desse filme. Bom, outro filme, esse eu achei que ia ser terror, mas na verdade eu poderia classificá-lo como um drama com pitada sobrenatural. Tô falando do filme Orfanato, de 2007, que tá disponível na Netflix. Eu gostei muito desse filme, me surpreendi. Quando eu comecei a assistir ele, eu achava que ia ser uma coisa e no final era outra. Esse filme vai contar a história da Laura. A Laura, ela é casada, ela tem um filho pequeno. E eles se mudam para uma casa que um dia foi um orfanato. Inclusive, a Laura morou nesse orfanato, ela foi criada lá. Só que aí ela viveu lá nesse orfanato até ela ser adotada. E mais pra frente o orfanato acabou fechando, enfim, essa casa foi à venda. E aí, alguns anos depois, ela compra essa casa, quando ela já é mais velha, porque ela tem a vontade de fazer um orfanato também, né? Fazer uma espécie de... onde ela pegaria algumas crianças especiais, umas 5, 6 crianças, para ela poder cuidar. Então tá, eles chegam nessa casa, tal, eles começam a arrumar a casa para receber essas novas crianças. E o filho dela começa ali com alguns amigos imaginários. Ele começa a conversar com umas crianças que não existem, que não estão ali. E no começo eles acham assim, coisa de criança, toda criança tem amigo imaginário, né? Tá tudo bem, tá tudo certo, deixa ele falar, né? Ele tá ali sozinho, então tudo bem ele ter amigos imaginários. Até o momento em que o menino desaparece. E aí a mãe vai perceber que, na verdade, esses amigos imaginários talvez não sejam tão imaginários assim. Talvez eles sejam ali fantasmas. Enfim, gente, filme maravilhoso. Final do filme. Meu Deus, que final. Ai, olha, não tem nem o que falar. O filme é lindo, lindo, lindo. Ele tem a produção do Guilherme Del Toro. Eu acho que eu falei, né, já. Enfim, gente, maravilhoso. Assistam, vale muito a pena. Era um filme que eu não imaginei que seria tão bom quanto foi. Eu assisti um filme que foi disponibilizado pela CPCU Filmes. CPCU Filmes é um canal aqui do YouTube, eles têm Instagram também, vou deixar o link aqui embaixo. E eles normalmente disponibilizam filmes aqui no YouTube gratuitos, ficam disponíveis às vezes uns 3 dias, no final de semana. E são filmes russos-soviéticos. Cada semana eles disponibilizam um filme diferente. E eu assisti Stalker, que é um filme de 1979, um filme russo. Muito bom, muito assim, diferente do que eu tava... É muito diferente de tudo que eu já vi. Esse é um filme que vai contar a história de uma cidade. Ali nessa cidade caiu um meteorito. E nessa região que caiu um meteorito, meio que todo mundo que vai pra lá desaparece. As pessoas nunca mais voltam. Então eles fecham essa região e ela é chamada de A Zona. Só que existe uma lenda que existe um lugar na zona onde você pede alguma coisa, você pode pedir qualquer coisa e seu pedido vai ser realizado. Pois bem, vão então 2 pessoas, vão contratar um guia. Este guia, os guias que podem ir e levam essas pessoas para a zona, são chamados de Stalker. Você só pode ir para a zona com o Stalker. Esses 2 caras então vão com o nosso Stalker, o nosso protagonista, até a zona. Essas pessoas não têm nome, elas são chamadas de professor e escritor, e cada um tem um motivo específico, cada um tem um pedido que quer fazer,
e eles vão fazer essa jornada. É um filme de 2h40, se eu não me engano, 2h30, um filme longo, que vai mostrar a jornada desses 3 caras pra zona. Gente, é muito bom. É um filme que te traz, assim, diversas reflexões sobre a vida mesmo. Eu gostei muito do filme, vale muito a pena assistir. Outro filme da Netflix que eu assisti foi A Ligação, filme sul-coreano de 2019, incrível também. Este é um filme que vai contar a história de uma moça que ela perde o celular e, enfim, ela acaba indo para casa dela, a mãe dela tá no hospital, tá doente, o pai dela já morreu e ela tá sozinha ali, ela vai lá para casa dela, ela tenta achar um telefone antigo, né, para poder ligar pro celular dela para ver se alguém encontrou. Ela acha um telefone lá antigo, liga o telefone na tomada, faz algumas ligações, e aí beleza. Só que daí ela começa a receber ligações. E essas ligações são muito esquisitas, porque é sempre uma menina pedindo ajuda, dizendo que a mãe dela vai matar ela, que ela precisa de ajuda. Até que ela vai descobrir que essa menina que tá pedindo ajuda, elas vão começar a conversar, tudo, e elas descobrem que elas estão morando na mesma casa, só que em tempos diferentes. Uma tá em 99 e a outra tá em 2019. E aí elas meio que vão ali fazer algumas coisas que vão mudar o futuro, né? Porque a menina que tá em 2019, ela sabe de coisas que vão acontecer. E a menina que tá em 99 pode mudar esses eventos, né? Então elas vão ali conversando e vão mudando algumas coisas, só que isso não vai dar bom. Vai não. E eu não vou contar mais nada, porque eu acho que o melhor do filme é você não saber o que vai acontecer. Inclusive, não leia a sinopse, porque tem um plot ali muito grande que eu acho que vale a pena você assistir o filme sem saber. Eu amei esse filme, recomendo muito. Assisti um filme novo da Netflix chamado A Mulher na Janela. Esse é um filme que é baseado num livro, né? Eu sei que o livro ficou bem hypado um tempo pra trás. E, enfim, vai contar a história de uma mulher que ela tem agorafobia, ela tem medo de sair de casa porque ela sofreu um trauma muito grande e ela tem medo de sair. Beleza, até aí ok. Então ela fica lá o quê? Vendo as pessoas, vendo os vizinhos, vigiando a vida de todo mundo pela janela. Por isso a mulher na janela. Até que em um momento ela vê um assassinato. E, bom, ela toma vários remédios psiquiátricos por conta do trauma que ela sofreu, por conta da agorafobia. E aí as pessoas meio que começam a duvidar, será que ela realmente viu o assassinato? Será que aquele assassinato é real? E a gente também, né? Te lembra alguma coisa? Quem sabe A Janela Indiscreta de Hitchcock? Gente, não funcionou pra mim. Um filme que nem chega perto de Janela Indiscreta, mas que assim, tenta copiar em diversos pontos. Achei o filme ruim, achei o filme arrastado, achei o plot ruim. Não curti mesmo esse filme. Acho que talvez agrade aí pelo hype, enfim. Gente, filme ruim. O último filme que eu assisti no mês foi um filme de terror. Tava bem na vibe terror. E ele chama A Entidade. Ele tá disponível no Prime Video. É um filme de 2012. É um filme mais antigo um pouco. E é um filme que vai contar a história de um escritor que ele se muda com a sua família para uma casa onde uma família foi enforcada, eles morreram enforcados, só que a menininha tá desaparecida, a filhinha mais nova da família. E aí ele quer fazer essa investigação, quer escrever um livro sobre essa investigação para poder publicar. E aí, é claro, né, que tem alguma coisa errada naquela casa, a gente tem ali então uma entidade ali rondando aquela casa que vai perseguir este escritor, vai perseguir a sua família. É um filme de terror bem vibe sobrenatural, nada demais, mas também não é ruim não. É um filme bem gostoso. Se você gosta desses filmes de terror sobrenatural, assim, acho que talvez você goste de A Entidade. Nada assim surpreendente, mas também não é nada péssimo. Eu gostei do filme. Série, gente, acabou os filmes. Acabou. Falei dos filmes. Agora eu vou te contar pra vocês o que eu assisti de série, porque, né, claro, falei que eu assisti muita coisa. Terminei de assistir The Borgias, assisti então a 3ª e última temporada de The Borgias. E essa temporada foi maravilhosa, fiquei extremamente triste que não vai ter mais, que não vai ter 4ª temporada. Me apeguei muito aos personagens, me apeguei muito à história. Quero ler sobre tudo que tem sobre a história da Itália, porque eu fiquei realmente viciada. Mais pra frente eu quero começar a assistir os Tudors, né, The Tudors.
Ai, gostei muito, gente. Assiste lá The Borgias, porque vale muito a pena. Assisti a segunda parte de Lupin, da Netflix. Eu já falei sobre Lupin aqui, falei sobre o filme e também sobre a série. Tem um vídeo específico para Lupin aqui, eu vou deixar o link na descrição. Gostei muito da segunda temporada. O que eu gosto de Lupin é que são poucos episódios, então a série não se arrasta muito, sabe? Claro que tem umas coisas que são muito manjadas, tudo, mas a série te diverte, passa o tempo e ela não fica naquele arrastando e te enrolando pro resto da vida. Assisti um documentário, uma série documentário da Netflix chamada Wild Wild Country, que vai contar a história dos Rajneesh, que era ali os seguidores do Osho. Talvez você conheça o Osho. Pois é, na época ele não chamava Osho, ele se chamava Bhagwan, e enfim, ele é um guru indiano, né? E ele se muda para os Estados Unidos, para uma cidadezinha no Oregon, porque eles querem criar uma cidade utópica, uma comunidade lá no meio daquela cidade, enfim, tomar conta de tudo. E aí, é claro, né, a gente vai ter o quê? Corrupção, a gente vai ter tentativa de assassinato em massa, a gente vai ter tentativas de assassinato mesmo, a gente vai ter fraude em imigração, diversos crimes e toda essa história, né, a série vai contar pra gente. O que eu gosto muito dessa série é que ela é bem imparcial, então ela tem a visão dos dois pontos de vista, a visão de pessoas da comunidade, pessoas que eram contra a comunidade, promotores, policiais, enfim, é muito legal a série. É uma série que deixa na sua mão acreditar naquilo que você quiser, mas ela te expõe os fatos. Então eu gostei muito da série, baita interessante. Não é uma série que você consegue maratonar e assistir tudo de uma vez, porque os episódios são longuíssimos. Acho que cada episódio tem cerca de 1 hora. Mas é uma série que vale muito a pena. Por último, eu comecei a assistir Penny Dreadful, então eu assisti a primeira temporada, que era uma série que eu nunca tinha visto. Já tinha bastante vontade de assistir, mas nunca tinha assistido, parado pra ver mesmo. Penny Dreadful é uma série que, se eu não me engano, estreou em 2014. Ela também tá fechadinha, já terminou em 3 temporadas. E é uma série que tá disponível no Prime Video. E é uma série que se passa em Londres, ali no final do século XIX, e a gente vai ter uma mistura de sobrenatural com literatura, com gótico. Então a gente tem ali alguns personagens que eles estão caçando demônios, né? É uma espécie de caça aos demônios. Eles querem salvar uma filha, uma amiga que foi ali possuída pelo demônio e eles precisam salvá-la. Bom, é uma série excepcional. E sem contar que a gente tem diversos personagens da literatura na série. Então a gente vai ter o Dr. Frankenstein, a gente vai ter o Van Helsing, a gente vai ter o lobisomem, a gente vai ter o Dorian Gray. Gente, maravilhosa. Eu tô amando Penny Dreadful. Recomendo muito. E foi isso, gente. Tudo isso. Eu assisti muita coisa, eu falei pra vocês que esse vídeo ia ficar longo, eu não sei quanto deu aí a minutagem, mas espero que não fique tão extenso e que você tenha chegado até o final. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa seu like, seu comentário, que você me ajuda muito. Um beijo e até o próximo vídeo.